Boa tarde, pessoal. Eu sou o Edson, CTO da Fortix. Sou responsável pelas inovações da empresa, é claro que juntamente com a minha equipe. Hoje, a minha proposta aqui é trazer um pouco de insights sobre o que nós temos dentro do produto. A gente trata como inovação porque são recursos que existem no produto e muita gente nem as conhece, ou quando conhece, não tem 100% de certeza como pode aplicar, como que pode usufruir desses recursos, né? Então, na verdade, é um bate-papo, uma apresentação de alguns itens que a gente julga importante no produto, para que a gente possa extrair o melhor e contribuir mais com a empresa de vocês, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre segurança, é um item muito importante nos dias de hoje, né? E o que a ferramenta traz de benefícios com relação à segurança, como que a gente se enquadra quando a gente fala de LGPD. Falar um pouquinho de canais além do WhatsApp, né? A gente tem um potencial enorme, porque a Fortix tem, se eu não estiver enganado, aí me confirma, acho que 16 canais, né? São o WhatsApp mais 15, sendo que um deles é muito coringa, dá para fazer muita coisa com ele. Quero compartilhar um pouquinho das ideias. Se a gente incluir o canal de voz, na verdade, são 17 canais, e muitas empresas, às vezes, só utilizam o WhatsApp. Obviamente que é o canal preferido, mas tem alguns pontos que eu queria trazer aqui. Falar um pouquinho sobre integrações, por que é importante a gente olhar para integrações, nossos clientes, né, os nossos usuários, a Fortix se enquadra nisso, porque ela também tem clientes, espera de um bot, e às vezes a integração ela não está sendo utilizada como poderia, a gente poder trazer mais benefícios para a empresa e principalmente para o cliente, né? Falar um pouquinho de inteligência artificial, que é um tema que às vezes a gente tem medo de falar, é um tema, inteligência artificial, nem estou pronto para isso, e é um mito, quero ver se a gente debate um pouco desse mito. E o data-driven, né? Que hoje todo mundo precisa estar voltado a dados, e a ferramenta ela é muito voltada a dados, e muitas vezes a gente fica preso em meia dúzia de relatórios fixos ali, sendo que a gente tem uma liberdade enorme de trabalhar os dados, tentar extrair o melhor para a sua empresa. E aí, já entrando aqui no primeiro tema, segurança, é sempre bom a gente falar, entender o que a gente está comprando, o que a gente tem dentro da nossa empresa em relação à segurança. Tem muitas empresas que têm um departamento de SI e sabe o que questionar quando compra um produto. Mas não é a realidade de muitas empresas. As empresas não têm o SI ou, às vezes, não têm um questionário muito bom de segurança para quando vai adquirir um produto e saber se aquilo está atendendo todas as necessidades, principalmente da LGPD, e se, de alguma maneira, aqueles dados ali estão frágeis para uma invasão, né? A gente sabe que dados hoje valem muito, e dados de cliente é um problema sério se vaza. A gente também sabe que nada é 100% protegido, mas a gente tem que estar dentro de um baseline, né? De uma camada mínima de proteção, né? E o primeiro ponto que eu quero falar aqui são as certificações. A Fortix se utiliza de duas clouds. Ela se utiliza do Google e da Microsoft. Todos os nossos dados ficam dentro dessas duas clouds. O que isso quer dizer aqui nesse item segurança? Aqui é um ponto muito importante, que essas duas clouds elas são muito compliance. E elas são compliance com dezenas de certificações. Só o Google, da última vez que eu vi, tinha mais de 160 certificações de vários compliances aí, que enquadra qualquer tipo de empresa, né? Desde banco, ou empresas de healthcare, ou quando a gente vai nesse nível, a gente já supriu várias outras camadas de segurança, né? De ISO e assim por diante. E a mesma coisa acontece com a Azure, tá? Isso é um benefício que a gente herda muitas vezes sem saber. Qualquer byte que a gente grava dentro do nosso ambiente, dentro da nosso sistema de mensageria, ele está guardado ou em uma cloud ou na outra, ou às vezes nas duas, dependendo do que as duas são integradas, né? O sistema é amplo, ele se utiliza dos dois ambientes, e não tem um byte desse que não esteja guardado seguindo todas essas regras. Então é bem importante vocês saberem desse ponto para ficarem tranquilos com relação aos dados, tá? E é uma herança de duas grandes empresas, duas maiores empresas, né? Tem mais uma aí que é a Amazon, que é a AWS, de que vocês estão bem protegidos com relação aos dados armazenados ou políticas de segurança
dentro dessas clouds, né? Não é só isso. O próprio produto também tem diversos recursos que atende a LGPD, como criptografia de dados em descanso, configuração de dados sensíveis. O que seria configuração de dados sensíveis? Você pode pegar na sua empresa, um exemplo, eu fabrico perfume e tem uma informação aqui que eu não quero que vaze de maneira alguma. Ou um CPF, ou um cartão de crédito, cada um tem cada um sabe o que é um dado sensível para a sua empresa, né? É muito simples o básico servir para todo mundo, como CPF, cartão de crédito e assim por diante. Mas não só isso, pode ter dados que a gente desconheça, mas que para a empresa que está utilizando é dado sensível. E você pode, na plataforma, configurar a lógica desses dados, se é dígito, se é caractere, se tem hífen, se tem parênteses. Você dá a lógica desses dados, configura ele como sensível, a partir daí você pode criar duas políticas para esses dados. Tá? Elas estão mais para baixo aqui, filtros de dados sensíveis e criptografia de dados sensíveis. Já volto nessas duas aqui. Filtros de dados sensíveis é quando aqueles dados entram no sistema, ele jamais vai ser mostrado por um agente, vai sair no relatório e assim por diante. Então, você precisa dos dados, porque tá tendo uma interação lá que eu preciso dos dados, mas em nenhum momento esses dados vão ficar visíveis. E outra é criptografia de dados sensíveis. Uma vez habilitado, apesar dos dados estarem criptografados por natureza, esses dados ainda têm uma criptografia acima. Somente a plataforma consegue enxergar esses dados. Por acaso alguém invade e rouba todos os dados da sua empresa, esses dados estão protegidos, tá? E aqui a gente tem uma questão de políticas de senha, onde a gente pode colocar rotinas, na verdade, políticas de senhas, se é senha forte, quantidade de caracteres, periodicidade de troca, essas questões, para fortalecer ainda a proteção dos dados através da plataforma. Política de bloqueio de acesso, que pode ser por endereço, pode ser por tempo de sessão, e ainda assim a gente tem o reCAPTCHA. Imagina que tudo isso daqui falha, o cara está tentando um acesso indevido, e nesse acesso indevido errou 2, 3 vezes, N vezes, aí é uma lógica da própria API do reCAPTCHA, ele vai lá e começa a dificultar o acesso. Ele começa simplesmente pedindo para aquilo que a gente está acostumado, tentar adivinhar ou escolher as imagens que ele está oferecendo, e vai deixando cada hora mais difícil, né? Conforme o possível invasor vai tentando invadir, ele vai lá e vai protegendo. E não é só isso. Quando a gente fala de segurança, a segurança não está especificamente em uma plataforma e outra, e sim está numa política, né? No modelo de como a gente encara a segurança na empresa. E é muito normal que empresas que se preocupam com segurança unifiquem a autenticação, onde você tem uma única base de usuários e as ferramentas que você contrata está associada a essa base de usuários. Por que isso é importante? Imagina que você tem 10 plataformas, incluindo o SZ Chat, 10 usuários em cada uma dessas plataformas, você tem que gerenciar tudo isso. Você dispensou um colaborador, o colaborador pediu para sair, você tem que, em todas as 10 plataformas, se preocupar com a exclusão e as permissões desse usuário. Quando a gente fala de 10, ainda é possível, né? Quando a gente fala de 100, quando a gente fala de 1.000, quando a gente fala de 500, é um número muito grande. E mesmo quando a gente fala de poucos, se você esqueceu um, pode ser o ponto da invasão. Imagina, às vezes não é o usuário que vai invadir, é um usuário com uma política de senha fraca, está lá dentro da plataforma, alguém tenta acessar e vai invadir os dados, e aí as perdas podem ser muito grandes, né? Então, por isso que é muito importante você ter um sistema que unifica os seus usuários. Normalmente, a gente fala de Active Directory ou Google Identity, né? São os mais comuns. E a nossa plataforma se integra com esses dois, ou com qualquer um que tem o protocolo Samuel, tá? Esse é um protocolo padrão de autenticação. A gente sempre dá o exemplo desses dois que são mais utilizados, mas existem outras plataformas que utilizam o Samuel. Como é que funciona? Você, dentro do seu AD, dentro do seu Google Identity, você cria os seus usuários, seus departamentos, seus agentes, seus atendentes, que já, na verdade, já são seus usuários de sistema operacional, seus usuários de Office, né, e assim por diante. E dentro da plataforma, você dá uma permissão de uso para um grupo de usuários, que utiliza a mesma credencial. Então, a partir do momento que você usa a mesma credencial, primeiro,
ele vai seguir todas as políticas que você já definiu nesse centralizador, que a gente chama de single sign-on. Segundo, você desconectou esse usuário, seja porque ele pediu demissão, seja porque você bloqueou, ele perdeu acesso a todas as plataformas que estão integradas. E é assim que funciona o SZ-Chat. Isso traz aí um sossego para os administradores, principalmente o pessoal que se preocupa com segurança. Outro ponto é o aprovisionamento automático. O que seria isso? A gente tem clientes que entra 100 funcionários em um mês e sai 100 funcionários em um mês. Você imagina você ter que ficar cadastrando 100 usuários, deletando 100 usuários e assim por diante, né? Eu falo 100, 5, 10, não importa. O sistema também possibilita um autoprovisionamento. Uma vez que você tem isso configurado e integrado ao sistema de autenticação, cadastrou o usuário lá, ele é um usuário da plataforma. Deletou o usuário lá, ele deixou de ser um usuário da plataforma. Isso também traz mais segurança aí para quem usa. Outro ponto importante, a Fortix, né, o SZ-Chat, a Fortix, ela está classificada como classe A dentro de uma plataforma que faz análise de segurança. Na verdade, essa plataforma, ela testa, escolhe alguns produtos, né, faz alguns testes com relação à vulnerabilidade, para saber, ou melhor, para quem quiser consumir essa plataforma. Por exemplo, eu vou comprar um produto X, eu não entendo nada de segurança, mas eu gostaria de comprar um produto que tem o mínimo de segurança. Eu posso consultar essa plataforma para ver se você está lá dentro, se esse produto que eu estou comprando está lá listado. Uma vez listado, já significa que a plataforma foi testada por alguém e ela tem um certo nível, né, uma classificação de segurança. E o SZ-Chat tem classe A lá dentro. Então, a gente está classificado como classe A em relação à segurança. Então, para quem quer indicar ou para quem quer cumprir algum compliance, é legal vocês citarem que a plataforma que vocês usam de Omnichannel ela é classe A no RiskRecon. Esse RiskRecon ele é uma plataforma criada, se eu não me engano, pela Mastercard, é mantida pela Mastercard. Ela tem algumas consultas gratuitas, mas se você quiser detalhes de todos os testes que eles fazem, você tem que comprar uma licença e poder utilizar. Mas o importante é saber se está ou não está dentro do RiskRecon. Outro ponto importante, aqui até para finalizar a parte de segurança, como é que funciona o nosso modelo de desenvolvimento em relação à segurança. Nós temos o ambiente de desenvolvimento, nós temos o ambiente de QA e depois nós temos o ambiente de produção. O sistema, conforme ele vai recebendo atualizações, ele chega até produção. Ele vai passando por esses ambientes e dentro desses ambientes a gente tem uma pipeline de segurança, que são ferramentas que faz análise de seguranças estáticas e dinâmicas, né, até chegar no ambiente de produção. Qualquer sintoma de falha de segurança, de repente um desenvolvedor foi lá e cometeu uma gafe, errou, uma biblioteca que estava segura deixou de estar, isso é normal, acontece. Essas ferramentas elas apontam e aborta a subida do produto em produção. Aí a gente entra em ação, corrige o que a plataforma indicou e começa o processo de novo até chegar em produção de novo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a nossa plataforma ela é constantemente testada por empresas de segurança. Hoje nós utilizamos a Aiblis, né, uma empresa que presta serviço para grandes empresas, como é o caso do Santander, e a cada versão nova que o produto recebe em produção, essa empresa também fica monitorando a segurança em produção. Então, além dos testes que a gente faz em laboratório, quando chega em produção, a gente tem uma equipe lá constantemente tentando bypassar a segurança. E não só isso, obviamente, a gente segue outras questões de segurança, como colocar camadas de um firewall de aplicação e assim por diante. Até aqui, tudo bem, pessoal? Falamos um pouquinho de segurança, é um ponto que passa batido em muitas empresas, mas é bom vocês terem esse conforto. Então, o Nilson perguntando aqui, essa situação de cadastro automatizado seria uma integração com a AD, por exemplo? Sim, AD, o Azure AD é uma plataforma um pouquinho diferente do AD, mas não deixa de ser um AD. O Google Identity, para quem tem a plataforma do Google, tá bom? Agora vamos entrar em pontos importantes. A plataforma, como eu disse no começo, ela não é só o WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp é o nosso queridinho, é o queridinho dos brasileiros,
Quando a gente fala de entrar em contato com uma empresa, a gente já pensa no WhatsApp, né? É muito comum. Mas não é só isso. Existem outros canais que vocês podem se beneficiar e está na plataforma, não tem custo adicional. Por isso que é um ponto importante para a gente olhar. O segundo canal mais utilizado em cima das nossas estatísticas é o WebChat. Por que que o WebChat é muito utilizado? Para quem não utiliza aí entender. O WebChat, imagina que eu preciso entrar em contato com uma empresa, antes de saber o telefone dela, eu procuro o site. É natural, né? Eu não sei, não é normal você procurar o telefone de uma empresa para entrar em contato, né? Hoje o mais natural é a gente fazer uma busca no Google, encontrou a empresa, chegou lá, poxa, tem um webchat, é por ali que eu começo. E é um canal que tem muito valor, é o canal que a gente mais consegue agregar valor, e é o canal que jamais vocês vão perder, não vai ter custo adicional, é um canal bem interessante, tá? E um ponto que vale ressaltar, o nosso webchat ele pode ser ativo. O que é ser ativo? Um cliente que, se você configurar isso na plataforma, que quer o seu canal webchat como ativo, um cliente que entrar em contato com o canal, né? Entrei lá naquele balãozinho do site, cliquei, dei um olá, e se tiver habilitado a opção de webchat ativo, vai aparecer para o cliente uma opção, uma sugestão dele instalar uma comunicação bidirecional. O texto, você que determina, você fala, quer manter um contato comigo mesmo com o site fechado? O texto é a empresa que determina. Se o cliente der um sim, a partir daí você consegue chamar o seu cliente, mesmo que ele não esteja na sua página. Esse é um ponto bem legal, porque a Fortix, até onde a gente sabe, é a única empresa que tem isso no Brasil, tá? Por que as pessoas utilizam muito o WhatsApp? Por conta do ativo, né? Depois, se você acionar o cliente, teoricamente no webchat você perde essa relação, né? No webchat ativo, os clientes que deram a permissão, você consegue chegar nele mesmo sem ter o WhatsApp dele. Então é um canal que tem muito valor para a gente, tá? Mas ainda não é só isso, a gente tem outros canais que são interessantes, que a gente chama de canais estratégicos, né? Vou dar exemplo de alguns e alguns exemplos de uso interessante. Telegram. A gente integra com o Telegram. A gente sabe que o Telegram não é um canal utilizado como WhatsApp, dificilmente alguém te aciona comercialmente por um Telegram. Mas a partir do momento que você tem um relacionamento com o cliente, você pode sugerir um canal. Por exemplo, você é uma empresa que presta algum serviço. Aqui eu tô generalizando como se eu desconhecesse 100% das empresas que estão aqui com a gente hoje. Mas imagina que você determina qual é a forma de comunicação. Ah, eu presto suporte para você, se quiser pedir suporte para mim, tá aqui, é só mandar uma mensagem no Telegram. Tem muitas empresas que se enquadram nisso e se utiliza disso, tá? Qual é a vantagem? Primeiro, que é um canal que não tem custo. Pelo menos por enquanto não tem custo, né? Segundo, acaba sendo um canal alternativo, né? Se a gente se prende a apenas um canal, em algum momento esse canal pode estar fora do ar, pode ter algum problema e você perder a comunicação, pô, não é legal. Então, assim, primeiro passo, o WhatsApp tem que existir, a gente sabe disso, principalmente para a parte de marketing, que eu vou falar um pouquinho, mas como uma segunda alternativa imediata, é legal ter um Telegram. Para todo mundo que tiver um Telegram, se em algum momento você precisar, você pode acionar o cliente pelo Telegram, né? Segundo ponto, se o seu cliente ele precisa de você, ele tem um relacionamento, você pode determinar o canal. Então, o Telegram é um bom canal para isso. Instagram. Instagram, para todo mundo aí que faz algum tipo de marketing na internet, ou simplesmente tem um Instagram lá para manter aí algum tipo de relacionamento, é um canal que deve estar conectado ao Omnichannel. Por quê? Porque o Instagram, como o Facebook, vou falar um pouquinho, geralmente são canais utilizados no marketing. Normalmente, quando alguém entra em contato por esse canal, chega no marketing, e muitas vezes não é o canal certo. Ele deveria chegar num comercial se for venda, num suporte se for suporte, num financeiro se for financeiro, e não marketing, né? Mas é um canal que naturalmente fica com marketing. E a Fortix suporta o Instagram tanto no direct, como nas postagens pagas e orgânicas, tá? Então, se você fizer uma postagem e alguém comentou, este comentário também pode chegar na plataforma. Você tirar isso da mão do marketing é importante, porque não é o canal certo, né? E pior não é chegar no canal errado. Pior é o cliente não ser atendido, né? Às vezes ele está lá fazendo uma reclamação ou está querendo comprar
e o marketing olha uma vez por semana, imagina, né? É muito chato para quem você está se relacionando. Então, é um canal que todo mundo que tem... Se você tem uma conta do Instagram, você tem que habilitar. Se você não faz impulsionamento, não faz propaganda, no mínimo o direct você tem que ter. Se você faz impulsionamento, aí que você tem que ter mesmo. Porque imagina você fazer... Você gasta para fazer um impulsionamento, tem um monte de gente comentando, mas você não tem ali isso sendo direcionado para o canal correto, né? Muito bem. Até para dar um passo aqui acho que o Facebook não está aqui, mas a gente faz a mesma coisa no Facebook, nas postagens do Facebook, tá? Então imagina que você faz uma propaganda no Facebook, ou simplesmente tem uma página, pode ser os dois casos, todo mundo que interagir com o seu canal lá, com a sua página, você teria um transbordo para um bot, e esse bot podendo ir para um humano ou não, dependendo da política da empresa. E a gente tem canais bem interessantes, como, por exemplo, o Mercado Livre, para quem vende no Mercado Livre. Esse canal, na verdade, ele funciona de duas maneiras. O Mercado Livre ele tem um modelo de relacionamento com os clientes, que é quando você faz uma pergunta antes de comprar, você é um anônimo, você faz uma pergunta de 1 para 1, né? Entrega em São Paulo, né? Aquelas perguntinhas que a gente está acostumado no Mercado Livre. Isso também pode ser transbordado para o SG Chat, e ele foi desenvolvido seguindo as regras do Mercado Livre. Por exemplo, se é um comentário e é 1 para 1, a plataforma gerencia isso, só deixa fazer uma resposta por pergunta e assim por diante. Mas se o seu cliente comprou, ele já abre um outro canal. É o Mercado Livre, mas é um canal aberto. Funciona como um chat, que também é transbordado para a plataforma, e aí você mantém o relacionamento ali, seja via bot, seja no humano, ou assim por diante, né? Ou até mesmo os dois modelos, e você não perde as suas vendas. A gente já tem algumas integrações, mas a gente se integra com muitas, para não dizer 100% das plataformas de SMS, tem algumas que a gente não se integra, mas dá para fazer com qualquer uma. SMS é um canal menos utilizado, mas é um canal que para algumas coisas também funciona. A gente tem uma integração com o Signal. Signal, para quem não conhece, é um canal dos mesmos criadores do WhatsApp. Normalmente o Signal aparece, começa a ser utilizado quando o WhatsApp sai do ar, né? Então é mais um canal aí que faz um par com o Telegram, né? É muito menos utilizado, mas é um canal aí que é bom vocês terem ciência de que se alguma coisa acontecer, nós temos o Signal aí para fazer um trabalho. A gente tem uma integração com o Teams, então a gente pode fazer com que os usuários da empresa do Teams também funcione dentro da nossa plataforma, do bot, né? Como um canal. Também com o Google Chat, para quem tem Google Chat. Tanto o Teams e o Google Chat são canais de uso interno, para quem quer usar a plataforma para automatizar ou para robotizar algum processo interno, funciona muito bem, sem ele precisar ter um WhatsApp, né? Tem empresas que não querem o WhatsApp dentro da empresa. Comprou o Google Chat ou Teams, a gente faz essa integração. A gente tem o e-mail, que também é uma plataforma, é um canal que muitas pessoas acham que está em desuso, mas não está. É muito comum ter empresas que têm lá na página um fale conosco, um fale comigo, deixe sua mensagem, e normalmente isso vai para um form que vira um e-mail. Quando ele vira um form que vai para um e-mail, ele está indo para uma pessoa, para um departamento, né? No formato e-mail, naquele modelão padrão, que você perde um pouco da gestão disso. Se você configurar na plataforma esses canais para cair dentro da plataforma, também dá para automatizar algumas coisas, como também segue o mesmo padrão de atendimento aí que vocês têm nos outros canais, tá? A gente tem bastante empresa que utiliza esse modelo. E a gente tem um canal que é o nosso Coringa, que é o canal genérico. Ele é uma plataforma aberta para você conectar qualquer sistema. Por exemplo, eu tenho um form no Google Form. Eu não gostaria que quando a pessoa preenchesse, chegasse um e-mail para mim e eu tratasse por e-mail. Eu quero que chegue num canal de atendimento. É possível. Eu tenho uma ferramenta aqui interna que vocês não integraram. E eu gostaria que todas as mensagens dessa ferramenta chegassem no canal. É possível. Se essa ferramenta que você está utilizando suporta, tem API e suporta o protocolo REST, que é um protocolo de integração, 90% das integrações são desse tipo, a gente utiliza esse canal para isso, tá? Aí vai muito da necessidade da empresa. Vou abrir um pouquinho aqui o chat para a gente bater um papo.
como podemos acionar o cliente pelo WhatsApp. Ok, eu vou falar então nesse caso. Como é que você aciona o seu cliente pelo WhatsApp? Se ele é um cliente que entrou em contato com você, automaticamente ele já tem um opt-in aí, né? Você já tem uma pré-liberação para falar com ele. Existem duas maneiras, está saindo a terceira, mas vou falar de duas. Existem duas maneiras de você entrar em contato com esse cliente. A maneira mais humana, né? Imagina que você tem lá uma pessoa querendo falar com alguém do WhatsApp. Dentro da tela de atendimento, na nossa tela que a gente chama tela do agente, você procura esse cliente e inicia uma conversa com um modelo de mensagem. O que seria um modelo de mensagem? É uma mensagem pré-aprovada pelo Facebook, pela Meta. Você cria algumas mensagens de início de conversa, dentro da própria ferramenta você cria isso e submete para aprovação. Ela sendo aprovada, dificilmente não é aprovada, só é aprovada se você... São alguns termos que não são aprovados, a grande maioria é aprovada, e eles estão cada dia mais abertos a esse tipo de mensagem. A partir do momento que é uma mensagem aprovada, você vai mandar lá, eu sou o Edson, sou da Fortix, podemos continuar nossa conversa por aqui? E assim por diante, você abre um canal, chega no WhatsApp dele, respondeu, chega para você. Essa é a primeira maneira. Segunda maneira é o envio em lote. O segundo modelo, a segunda maneira de você acionar seu cliente é com envio em lote. Imagina que você tem lá um grupo de clientes, você quer criar um comunicado, quer mandar um caminho para um boleto para todo mundo, ou quer notificar que vai ter um evento, assim, acho que vocês devem ter recebido isso. Você importa essa lista, dentro da ferramenta tem uma opção que é envio em lote. Você vai passar a lista de contatos, que mensagem que você quer passar, e deixa que a ferramenta faz o resto. Quando as pessoas receberem essa mensagem, ela pode ser direcionada para um bot, para um humano, ou simplesmente é uma mensagem fixa lá, não faz nada, tá bom? Outro ponto importante que a gente julga na ferramenta são as integrações. Por que que é muito importante ter integração? A gente, como usuário, agora eu não estou falando como empresa, estou falando como consumidor, o que a gente espera de um contato, quando a gente vai fazer um contato com uma empresa, principalmente quando está fora do horário? É de que a gente entregue aquilo que a gente está procurando. Por exemplo, cheguei de noite em casa, preciso pegar o boleto do meu condomínio. Pô, não tem ninguém no condomínio que vai me atender nesse horário. Poxa, o bot funciona muito bem para isso. Eu entro em contato, ele vai me perguntar os dados e, através de uma integração com o RP do sistema, ele vai consultar, ver se tem boletos e vai entregar um boleto para mim via WhatsApp. Esse é um exemplo, o tradicional aí, todo mundo precisa. Mas é legal entender de que dá para fazer muita coisa com integração. E entender que os nossos clientes esperam isso da gente hoje, né? Pô, se ele entrou em contato com um bot, ele está indo lá para tentar resolver o problema dele. Que se for só para deixar uma mensagem, você vai frustrar um pouco o seu cliente, né? Então, a plataforma, ela permite fazer integrações de diversas maneiras. A gente tem nativamente o Marketplace, que é uma lista de sistemas que estão integrados, onde, com zero conhecimento de programação, você consegue conectar e fazer integrações. Ainda na plataforma, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de low code, que, para quem conhece só um pouquinho de desenvolvimento, não é nem para codificar, na verdade é mais para entender como é que uma API funciona, que a gente se integra aí com 95% do que existe no mercado. Se tem API e a API é REST, a gente se conecta. Então, mesmo que não tenha no Marketplace, é possível se conectar quase qualquer tipo de ferramenta, tá? Por exemplo, eu quero fazer um bot para quando a pessoa entrar em contato, vou perguntar os dados, vai para uma planilha do Google. Dá para ir direto para o Google. Se conecta via API e faz. Eu quero que ele consulte uma agenda do Outlook. Dá para consultar a agenda do Outlook. Eu quero que ele faça uma consulta aqui no meu sistema interno. Dá para fazer uma consulta no seu sistema. Se tem API e está acessível, dá para fazer aí quase que tudo. E por que é um ponto importante? Como eu disse no começo, o nosso cliente espera isso. Se a gente não fizer isso, a gente não está entregando tempo para o nosso cliente, que é o nosso objetivo, né? E, principalmente, resolver pequenos problemas, aqueles problemas que é corriqueiro, que acontece com a maior parte dos clientes, que esperam um atendimento imediato, rápido, sem grandes problemas, e com as integrações permite isso.
e transborde para o humano só aquilo que o bot realmente não consiga resolver. E é muito importante o transbordo para o humano, né? A gente tem que saber, como boa prática, que tem que ter um transbordo para o humano. Claro que existe pequenas, uma ou outra situação que nunca vai existir um transbordo para o humano, mas, no geral, como boa prática, tem que ter. Ah, não entendeu o que o cliente quer, ou não está no menuzinho que o cliente quer, tem que ter uma opção de transbordar para o humano. Isso é uma boa prática. Mas o corriqueiro, aquilo que você gasta tempo e que pode ser automatizado, muitas vezes é um processo bem robotizado, né? É manual, mas é robotizado, né? Emissão de um boleto é totalmente robotizado, né? Vai lá, entra no sistema, pega os dados do cliente, gera um boleto e manda uma mensagem, se é por e-mail ou WhatsApp. Poxa, isso dá para ser automático, né? E a gente sabe que isso, às vezes, é o que mais consome tempo das pessoas. E se você fizer isso bem feito, com calma, vai seguindo cada parte, vai entendendo cada departamento da empresa e resolvendo esses pequenos problemas, com o tempo você vai ter pessoas com um certo tempo melhor para dar o atendimento aos seus clientes melhor, porque ele não faz esse papel robotizado. Eu vou mostrar um pouquinho na interface os caminhos que a gente tem. Vamos lá? E inteligência artificial. Esse é um outro ponto bem interessante. Muitas vezes que eu falo de inteligência artificial, as empresas, a pessoa que está ouvindo, já dá um passinho para trás. Ah, não, isso não é para mim. É muito comum. Mas eu vou dar algumas ideias aqui e tentar tirar esse mito. Todo mundo aqui utiliza um sistema de navegação, por exemplo, um Waze, um Google Maps. Vocês sabiam que tem inteligência artificial lá? Claro que sabia, né? Todo mundo sabe. Mas alguém questiona que tem uma inteligência artificial? Não, simplesmente usa. E é assim que a gente deve encarar o SZChat com inteligência artificial. É usar. Nosso cliente não precisa saber que tem, não precisa entender como que é. Vocês, como usuário da ferramenta, também não precisa entender qual foi a lógica que foi utilizada, que algoritmo que usou. Simplesmente se beneficia dela, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui de uso dessa inteligência artificial que traz aí um conforto enorme para quem está se relacionando com o bot, né? Outra coisa é preço. Muita gente acha que inteligência artificial é cara. Ah, não é para mim porque é caro. Não, na verdade a gente utiliza vários motores de inteligência artificial do Google e da Microsoft que o custo assim é ridículo, é realmente pequeno. A gente está falando aí de cada milhões de interações de mensagens, a gente está falando de $1. Então, assim, cabe no bolso de muitas empresas, principalmente quando você enxerga o valor e não o preço, né? Pô, se você deixa o seu cliente feliz por alguns centavos de dólares ou alguns dólares, você desconsidera isso. Se você automatiza, se você elimina um humano ali num processo, vou dar um exemplo que precisaria de um humano para interagir ali, mas a inteligência artificial resolveria, o benefício é enorme. Então, colocar em mente de que, pô, se você não implementou a inteligência artificial do SZChat ainda, tem que repensar isso, porque é barato, é viável e traz muito valor para quem está interagindo com o bot. E tempo para a empresa, tá? E até qualidade, porque você imagina num cadastro, você pede um monte de dados dentro de um bot, as pessoas digitam errado, você tem que conferir. Imagina se fosse uma foto de uma CNH, a probabilidade de erro é mínima, então você tem qualidade também, tá? Prefiro fazer uma demo e vocês vão gostar de ver isso funcionando na prática. E o último ponto que eu queria trazer aqui, né? O último ponto antes de mostrar a demo, é a parte de data-driven. A Fortix investiu bastante em data-driven, né, de entregar para os nossos clientes os dados e não apenas relatório. Relatório a gente entrega, obviamente, mas o relatório que normalmente as plataformas, não importa qual, entrega, é algo que é genérico, porque ela não vai fazer algo específico para cada cliente. Então, a gente entrega os dados para você poder tirar insights mais inteligentes que têm a ver com a sua empresa, né? Aqui tem até um lema interessante, né? Você atravessaria a rua com informação de 10 minutos atrás? Não, né? Então, por que é legal você ter os dados? Porque você pode gerar insights em tempo real aqui, né? Como? Vou fazer aqui a demo também para vocês entenderem que vocês têm os dados na mão para tomar a decisão da melhor maneira que vocês quiserem e no tempo que vocês quiserem, tá? Desconheço plataforma de omnicanalidade que entrega os dados, tá? Geralmente ela entrega relatório. A gente entrega relatório e dados e uma ferramenta para poder interagir com esses dados. Ok?
Deixa eu preparar o ambiente aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, aqui eu tenho um web chat, aqui poderia ser um WhatsApp, né? Poderia ser um Telegram, poderia ser o Instagram Direct e assim por diante. Estou usando o web chat aqui só por comodidade minha. E eu vou entrar em contato com a plataforma e vou tentar mostrar um pouco do que a gente pode fazer com inteligência artificial. Vou digitar aqui o nome, imagina que isso aqui é um web chat que está dentro da sua página, ou um WhatsApp, né? Aqui eu dei um olá. Aqui nesse exemplo, eu vou usar a inteligência artificial para fazer o OCR, né? A gente tem uma integração com um motor de inteligência artificial do Google, chama Document AI, que é um motor que extrai informações de documentos. Isso auxilia muito num processo de automação. Por exemplo, imagina que um banco e está fazendo um cadastro de crédito. Você não pede um monte de documento? Depois aqueles documentos não passam por um processo de digitação e assim por diante, até chegar na análise? Você poderia ter isso automatizado. Um outro exemplo, vou marcar um exame. A primeira coisa que pedem para a gente é os dados da carteirinha. Não é mais fácil eu mandar a foto da carteirinha? Eu vou fazer um cadastro pessoal. Vou pedir o nome, vou pedir o CPF, o nome da mãe. Pô, não é mais fácil eu tirar uma foto da CNH? E assim por diante. Cada empresa tem um exemplo, tá? Internamente, você tem a necessidade de reembolso. Você pode colocar um bot para processar reembolso. Como? Pessoa lá que interage com um bot interno para fazer reembolso, vai pedir uma foto da notinha, vai extrair os dados daquela notinha e já vai para o sistema de reembolso. Você pode até deixar uma parte manual para aprovar ou não esse reembolso. Mas esse pré-cadastro, você pode fazer tudo automatizado. Então, cada empresa tem uma dor. O legal é entender que essa dor dá para ser resolvida com inteligência artificial. Muitas vezes dá para ser resolvida, tá? Aqui no meu caso, eu estou entrando em contato e o bot está me pedindo, eu preciso que você se identifique, mas para facilitar, vou pedir sua CNH. Eu vou passar aqui minha CNH para ele. É de verdade, tá, gente? Está aqui minha CNH. Vou dar um enviar. Ao invés de eu pedir essas informações, agora digite seu CPF, agora digite seu nome, agora digite sua data de nascimento. Aí não importa o que você está pedindo. Aqui, ó, eu passei a minha CNH e ele extraiu as informações para mim automaticamente, né? Claro que esse bot foi feito para isso, né? O bot tem que estar preparado para atuar dessa maneira. Não existe uma mágica ali. Você sinaliza o que você quer automatizar e automatiza, criando ali os processos dentro do bot. Então, todos esses dados que eu ia pedir para o usuário, ele retirou de uma única CNH. Olha só, a gente entregando tempo para os nossos clientes e principalmente para a empresa também, né? Porque se a gente imagina que se isso aqui fosse manual, teria que passar por um processo de leitura e assim por diante. O segundo item de inteligência artificial que eu vou colocar aqui é a transcrição de áudio para texto, né? Quem nunca recebeu um áudio num atendimento, né? Hoje está cada dia mais comum. E o áudio, ele facilita para quem está falando, mas para quem está atendendo não é. Principalmente se você atende muitas pessoas simultaneamente, ele dá um certo trabalho, né? Porque você tem que ouvir áudio por áudio e assim por diante. Então aqui eu vou falar, quero falar com o humano. O que a gente está fazendo aqui? Uma outra inteligência artificial está transcrevendo esse áudio para texto e aí está acionando mais uma inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural. Então aqui eu peguei um áudio, transcrevi para texto e integrei ele com um sistema de processamento de linguagem natural para tentar entender a intenção do cliente. Qual foi a intenção do cliente? Falar com o humano. Eu podia pedir para falar com o financeiro, eu podia pedir para enviar meu boleto e assim por diante. Aí olha só que interessante, ele já caiu na tela de atendimento, porque ele entendeu que eu queria falar com o humano, essa aqui é a nossa tela, para quem não conhece, quem está aí no ambiente não conhece. E olha que legal, ele transcreveu. Imagina que eu sou o atendente. Eu preciso ouvir o áudio? Não preciso. O áudio está lá para auditoria, mas para quem está atendendo, não precisa. Ele pode se beneficiar aqui da leitura, que facilita muito. Não só para leitura, relatórios e assim por diante. E aqui a gente vai começar a demonstrar mais um pouquinho de inteligência artificial. Ó. Como posso te ajudar?
Ele vai vir aqui para cá, como posso te ajudar? Eu vou colocar aqui. Está tudo muito ruim. Sei lá. Olha que interessante. Aqui entrou mais um item interessante de inteligência artificial. Ele detectou que é uma mensagem negativa e a análise de sentimento entrou em ação. Para que serve isso? Para escrever em vermelhinho? Também, né? Serve para isso aqui. Mas principalmente para você gerar insights no futuro. Para você poder fazer uma curadoria, para você fazer um filtro. Eu quero fazer uma curadoria dos meus atendimentos, vou começar com as intenções ruins, com os clientes que estão insatisfeitos, né? Então, aqui entra essa parte interessante da inteligência artificial. Gente, precisa ser mágico? Não. Você vai lá, liga o botãozinho, configura. Se não sabe configurar, no sistema tem como é que se diz? Os vídeos, as documentações, e ainda assim, se não quiser, tem o suporte, ou se quiser deixar ainda mais especializado, a gente tem uma equipe voltada à consultoria especializada. Mas agora está tudo ótimo. Assim como tem o negativo, tem o positivo. Ficou verdinho. Esse aqui já é um atendimento que começou a ficar mais interessante. Mas ainda assim, a gente tem... Imagina que o cliente entrou em contato, mas é um cliente que não fala português, sua equipe só fala português, ou vice-versa. A gente poderia falar... Poderia colocar uma mensagem em inglês, e a mensagem chega aqui em português. Chega em inglês, chega em português, mas eu não sei falar inglês, eu posso colocar, eu posso te ajudar. Aqui no caso, ele está colocando em, em português, porque esse contato que entrou em contato, ele descobriu que fala português, mas você pode setar o contato para inglês e automaticamente ele faz isso. Então, eu escrevo em português, mas quando chega para o cliente, chega em inglês e a gente tem a plataforma nos ajudando a falar com os nossos clientes de outro idioma. Mas todo mundo fala inglês, ou minha equipe fala inglês, mas pode chegar um cara que fala um idioma, a gente suporta 55 idiomas, né? E olha que interessante, como a gente dá uma abrangência para uma globalizada no atendimento, né? Então, a gente tem aqui a transcrição, a gente tem a análise de sentimento, a gente tem o processamento de linguagem natural. Agora, vamos mostrar um pouquinho a parte de relatórios. Olha que interessante. A gente tem diversos relatórios aqui, auditoria, atendimentos, agente, conversa. Isso tem muito a ver com o relatório de atendimento genérico, assim, serve para todo mundo. Mas em algum momento você precisa gerar insights mais específicos que têm a ver com o seu negócio, e não necessariamente com a plataforma, né? Por exemplo, ROI, ou custo de atendimento. A plataforma, ela gera os dados de atendimento. Quanto custa isso? Está em outro sistema, né? Está numa planilha, salários está dentro do sistema do RH e assim por diante. E a plataforma permite, a gente tem aqui relatórios premium, onde a gente tem diversos modelos que o cliente pode usar, mas não só isso. Quando você utiliza um modelo, aqui tem um modelo criado, aqui, um modelo de exemplo aqui, vou pegar aqui, esse aqui é um modelo que eu criei, vou mostrar como é que a gente cria, tá? Que é análise de sentimento. Eu quero ver tudo que é negativo, todas as conversas negativas da empresa, eu quero ver aqui. Ele vai me trazer, pena que é caro, aí tem lá as mensagens, tem o protocolo de atendimento, eu posso me focar nessas pessoas, tá? Nesse caso. Esse relatório é totalmente editável. Aquele relatório que vocês viram lá dentro, ele é um relatório do Data Studio, que é uma plataforma gratuita do Google. Ela está dentro da nossa plataforma, mas é uma plataforma aberta. Onde eu posso vir aqui, ó, todos os dados de conversas de cliente estão disponíveis para poder interagir com criar qualquer combinação. Não só isso, eu posso vir aqui e adicionar, quer ver, recurso, adicionar uma fonte de dados, que são dados da sua empresa, desde que ela esteja numa planilha, ela esteja dentro de um Postgres, ela num banco de dados qualquer, ela está dentro é um Analytics, são dados de vendas, não importa, pode ser uma planilhinha, pode ser um sistema, pode ser um banco. A partir do momento que eu faço isso, eu começo a correlacionar dados. Correlacionando dados, eu começo a entregar mais valor.
Aí eu vou dar um outro exemplo interessante. É a gente utilizando o Power BI, tem empresas que preferem o Power BI, tem o Power BI, tem recursos dentro da empresa que conhece o Power BI e quer gerar insights. O Power BI se conecta nesses dados, é totalmente nativo, e aqui está um relatório totalmente diferente, feito pelo Power BI, usufruindo dos dados gerados pela plataforma. Tá? Aqui a gente está falando de ROI. Como é que ele conseguiu fazer o ROI aqui? Ele pegou os dados de atendimento versus os custos de atendimento, que tem a ver com os dados da empresa, e está gerando um ROI aqui. Mas aqui a gente poderia estar mesclando qualquer tipo de informação, né? Então, no primeiro caso, eu mostrei para vocês, dentro da própria ferramenta, a gente tem como usufruir de alguns relatórios, apenas mudando ele um pouco. Eu posso criar sem nenhuma plataforma, sem pagar nada adicional, eu posso criar o relatório que eu quiser usando o Data Studio, ó, que eu vou mudar, ó, de análise de sentimento para análise de sentimento. Então, mudei. Acabei de mudar. Se eu for lá na plataforma, cadê ela? Peraí. Aqui, e chamar de novo, eu tirei o S, estou editando ao vivo lá, análise de sentimento, e aqui eu posso mexer no que eu quiser. Então, aqui, a gente... Cadê a minha telinha? Peraí. Aqui eu posso pegar e mudar completamente um modelo, ou até mesmo criar um do zero, utilizando os dados. Ou não, eu sou usuário de Tableau. Eu tenho uma equipe que trabalha com Tableau. Não tem problema, o Tableau se conecta aos nossos dados e você utiliza gera os insights que você quiser através da Tableau. Tableau, Looker, né, que é o do Google, o Power BI da Microsoft. Então, como exemplo, eu trouxe o Power BI da Microsoft como uma outra ferramenta se conectando aos nossos dados. Gente, isso traz muito valor, porque uma coisa é não ter dados, outra coisa é ter dados e saber usar, né? E se você sabe usufruir desses dados, você pode tirar insights aí de grande valor, né? Aqui a gente está tendo uma visualização de atendimento, mas imagina que fosse um bot de comercial, né? Ele está lá na página de comercial, você quer tirar insights correlacionando com o seu Analytics, também é possível. O último ponto, só para exemplificar, lembra que eu disse que a gente tem um marketplace. Este marketplace, a gente tem várias integrações nativas. Na verdade, tudo é nativo. Qual a diferença do marketplace para o outro que eu vou mostrar? Que aqui está formatadinho para a gente ligar e desligar uma integração. Isso facilita muito para quem não conhece nada, né? Deixa eu catar um que tem mais coisa aqui, sei lá, do box, aqui, ó. Ligar e desligar estão integrados, né? Obviamente, na hora que você vai fazer o bot, você tem que interagir com isso. Mas é muito simples. Edson, o produto que eu quero integrar não está aí. Como é que eu faço? Aqui, ó, em integrações, a gente tem o REST. O REST também vem com algumas integrações nativas, facilitadas. Por exemplo, eu quero integrar com Google Calendário. Eu quero, por exemplo, criar evento do Google. Você só vai passar suas credenciais e aí já tem um processo de integração bem simples. Mas, Edson, é uma coisa que não existe, não está na sua plataforma, não tem como integrar. Tem sim. Você dá um adicionar, cria um nome, desculpa que eu peguei o errado aqui, customizado. Olha quantos aqui customizado que não estão na plataforma. Vou adicionar aqui, vou dar um nome, a URL de integração, e aqui você começa a preencher dados. Por que a gente chama de low code? Porque aqui é ler documentação da integração e começar a selecionar. A integração diz que o método é POST, a autenticação é OAuth. Se é OAuth, ela vai falar onde você pega as suas credenciais. E aqui você começa a tratar os dados. Então, você, na verdade, integra com qualquer sistema. Tá? Fez isso uma vez, dentro do sistema de bot, que é o que a gente chama de fluxo aqui, elas estão disponíveis para serem utilizadas. Deixa eu até abrir um aqui, para vocês poderem ter ideia. A gente tem aqui, ó, tá vendo esse RPA? Esse RPA é um componente que, quando eu adiciono ele no meu fluxo, ele vai perguntar, você quer que integre com o quê? Aí ele vai naquela listinha do que você cadastrou e integra. Por exemplo, uma agenda dentro do Google, uma agenda dentro do Outlook e assim por diante. Gente, muito obrigado. Se vocês gostarem, a gente pode fazer outros, criar mais cases para a gente... não é o dia a dia de todo mundo, é o dia a dia da Fortix.
e a gente está com esse papel aqui de criar um pouquinho de cases para abrir a mente dos clientes do poder da ferramenta e vocês poderem consumir melhor e extrair o melhor do produto e, obviamente, beneficiando aí os seus atendimentos ou suas vendas.